Olá, boa noite. Boa noite. Oi, Cíntia. Oi, Rafa. Oi, Aleuda. Oi, Eveline. Tudo bem? Lígia. Todos bem? Bom, então hoje a proposta a gente vai comentar sobre um caso bem legal, bem específico. Eu vou convidar aqui, vamos ver se ela me aceita. E aí eu explico para vocês como vai ser. Na verdade, ontem, quando eu pedi para que algumas pessoas tivesse o aceite dessa live, algumas não estavam com os exames preparados, né? E então hoje eu vou chamar uma delas que sempre entra primeiro e ela sempre se coloca muito à disposição, que é a Cintia. Então deixa eu chamá-la. Oi, Carol. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver. Vocês me escutam bem? Olá! Oi, Tati. Tudo bem, Cíntia? Tudo bem? Ai, que Tudo bom. bem contigo? Tudo certo por aqui, graças a Deus. Maravilha. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu estava aqui explicando para o pessoal, né? Que hoje vai ser um pouquinho diferente, porque a gente tem um caso interessante, importante, mas também a gente tem o outro lado, né? Então, muito obrigada por compartilhar a sua história conosco. Obrigada eu. Ai, que maravilha, Carol. A Carol falou que vai poder acompanhar hoje com mais tempo. Bom, então, primeiramente, eu quero te perguntar se você autoriza disponibilizar essas informações, mesmo que nós não tenhamos o acesso aos resultados, mas só o fato de compartilhar, né? E depois, de repente, se eu puder colocar ou aqui no Instagram, no YouTube, como vídeo, se você autoriza. Autorizo, tudo Autoriza? bem. Maravilha. Bom, então vamos começar. Se você puder, então, compartilhar com a gente, não precisa identificar o caso, mas compartilhar também como foi a história dessa pessoa, o que aconteceu, falar um pouquinho também de como você conseguiu acompanhar. Comenta um pouquinho pra gente, então, Cíntia, por favor. Tá. Bem, o exame que eu tenho é de uma criança de 5 anos, um menino, Ah, e ele tem síndrome de Down, tá, tô anotando. Uhum, né? Síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21, só para contextualizar, né? uhum, E além da síndrome de Down, essa criança teve síndrome de West. Também para contextualizar, a síndrome de West é um tipo de epilepsia grave que que atinge crianças de 0 a 2 anos de idade, e ela é uma urgência neurológica, justamente porque ela tem um padrão de epilepsia, é chamado ipsarritmia, que ele é muito agressivo, ele destrói literalmente os neurônios do uhum, cérebro, né? uhum, Então, se a gente não tratar logo, a criança fica com sequelas, né? Então, ele teve a síndrome de West. No caso dele, a síndrome de West foi refratária, ele não respondeu à medicação que usualmente é utilizada, ele chegou a usar vários anticonvulsivantes. E após a síndrome de West dele começou com 5 para 6 meses de idade e só foi controlada com 1 ano e 6 meses. Então, ele ficou 1 ano com ipsarritmia, né? Que é esse uhum, padrão de epilepsia grave. uhum. Bem, é,
Hoje ele não tem mais epilepsia, né? E ele não toma mais nenhum anticonvulsivante, ele toma CBD, que é o canabidiol. Uhum. Mas só com o intuito de prevenir uma possível recidiva, né? Uhum. Porque, na verdade, a mãe não sabe qual a razão pela qual a síndrome de West surgiu. Uhum. Bem, que mais? A mãe relata que ele tem um desenvolvimento mais lento que a média das crianças com trissomia do 21. Uhum. Ele tem uma evolução, mas ainda é mais lenta, né? E com 3 anos de idade, que foi a época que coincidiu também com a retirada dos anticonvulsivantes, porque depois que a epilepsia terminou, ele tomou um anticonvulsivante por algum tempo e depois foi desmamando, né? Tá. Mas com a retirada total dos anticonvulsivantes, a mãe notou o aparecimento de estereotipias e ele foi incluído no espectro autista, né? Uhum. Então, ele tem desconforto com sons altos, com pessoas diferentes, não fala ainda, mas faz todas as terapias, né? Fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, esse tipo de coisa. Uhum. Outros relatos também em relação a... Bem, aí seria mais uma preocupação que a mãe relata em relação à imunidade dele, principalmente no que se trata ao sistema respiratório, porque ele teve 3 pneumonias antes dos 2 anos até os 2 anos de idade. Eu acho que também é interessante falar que ele nasceu de parto cesárea. Eu estou tentando ler aqui, então se ficar alguma coisa estranha, você me corrige. Não, mas tá ótimo. Ele nasceu de Ótimo. parto cesárea Uhum. e ele foi amamentado, na verdade, assim, ele amamentou até 1 ano e 2 meses, mas a mãe também complementava com fórmula. E no início era uma fórmula, eu não sei exatamente qual era, mas assim, ele começou com refluxo, né? E aí teve que entrar com prazol, com um Motilium da vida. Uhum. Logo depois a mãe conversou com o pediatra e eles modificaram essa fórmula para um Aptamil peptide, né? Que é uma proteína quebrada, né? Liofilizada, não é isso? Isso. Mas mesmo assim ele tinha muito muco, então chegou um momento que a mãe, meio que por conta própria, mas ela tinha um acompanhamento né, de nutricionista, ela retirou o leite, esse complemento. Tá. E depois disso as pneumonias, o muco melhorou bastante, é um relato dela, e as pneumonias ele nunca mais teve. Mas mesmo assim é uma criança que tem uma imunidade fraca, e ela relata que qualquer resfriado simples já tem um muco excessivo e já vai para o pulmão rapidamente. Então, é uma preocupação dela. O que mais? Em termos de dieta que ele segue, ele nunca foi apresentado ao glúten por conta da epilepsia, então a mãe tinha medo de apresentar alimentos que tivessem um perfil mais inflamatório. Então, a dieta dele sempre foi sem glúten, sem açúcar ou adoçantes, sem leite de vaca, exceto a época que ele tomou o complemento, né? Sem industrializados, uma dieta rica em frutas, na medida de possível orgânico, legumes, grãos oleaginosos, aveia, chia, psyllium. A princípio, uma dieta saudável, né? Para uma criança. E aí, o que eu tenho dele é um exame que não é um painel, na verdade. É um laboratório, eu acho que não é para falar o nome, né? Mas que ele, na verdade, fornece os dados brutos, o genótipo, né? Tá. Então, eu tenho o genótipo dele. Eu não tenho um painel que dá aquela escala de cores e tal. Então, mas eu acho que dá para trabalhar. Eu tô com ele aqui, a gente pode fazer busca. Eu até separei alguns se for interessante. Sim, então vamos lá. É um caso bem complexo, né? Como o pessoal observou. Então, é uma alteração específica. Então, a gente está muito acostumado a pegar na clínica muitas alterações metabólicas. Então, a gente vai olhar no contexto de excesso de peso, de alteração de lipídios, de alteração de glicemia, que a gente está falando de um caso mais específico, mas que também pode ser ajudado pela nutrigenética, né? Quando que foi feito o exame de nutrigenética, Cíntia? O exame é de 2018. 2018. Além da questão
além da questão da imunidade, a mãe, ela também tem a preocupação com o desenvolvimento neurológico dele, né? Desenvolvimento cognitivo, prevenção do Alzheimer, que é uma preocupação real na síndrome de Down, e eu entendo que ele tem um APOE4 aqui e tem outras condições que eu acho que podem piorar ainda essa tendência ao Alzheimer. Então, nesse sentido, eu gostaria que a gente trocasse umas ideias. Isso, vamos Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Uhum. E a parte gastrointestinal também. Tá. Então, isso que eu ia comentar. Então, é muito específico, né, do paciente com a trissomia do 21, com a síndrome de Down, ele ter um excesso de radicais livres, então ele tem mais dificuldade mesmo em modular essa resposta inflamatória. Ele pode apresentar essas alterações de microbiota, e isso também favoreceu um impacto importante no sistema imunológico, que foi exatamente aquilo que você relatou. E ele também pode cursar com um favorecimento, algo a mais em relação a essa neurodegeneração. Por isso que é muito importante a gente investigar, realmente. Para que, então, a gente tenha ali as principais observações no sentido de controlar ou tentar modular alguns genes específicos. Então, por exemplo, você tem aí em mãos um exame que ele é muito maior e que eles só te entregaram um dado bruto. Esse exame, ele é muito interessante, mas ele é um trabalho de formiguinha. Porque você vai ter que ir atrás de várias informações. Vai ter que ir atrás de vários genótipos para complementar com o RS. Então, vai ter que conhecer, vai ter que interpretar. Então, é um pouquinho diferente. A dinâmica hoje vai ser um pouquinho diferente. Então, a gente vai atrás de alguns que realmente estão associados com essas alterações. Então, por exemplo, vamos pensar... Já, como você falou da neurodegeneração, você olhou esse exame, foi fácil entender como é o formato desse exame? Conta pra gente o que você, quando olhou esse exame, pensou, por exemplo, eu vou fazer um exame genético para tentar ajudar essa criança, mas na hora que você pegou o resultado, que você viu aqueles dados brutos, fala pra gente qual foi a sensação. A gente fica perdido, né? A gente fica perdido, porque não é, primeiro que, assim, não é só saber o gene, é saber qual é o RS de interesse. E outra coisa que os dados brutos também, eles não mostram qual é o alelo de risco. Então, você tem que ficar olhando a tabela com os dados duplos e tem que ficar procurando qual é o alelo de risco. Então, assim, chega a ser insano, né? Porque ele vem com muitos dados, por isso que eu sempre falo, às vezes a gente olha para o resultado e fala assim, eu vou escolher um laboratório que me apresente maior número de dados. Mas se você tiver o que fazer com esses dados, ótimo. Se aquilo realmente vai contribuir, maravilhoso. Agora, se de repente essa informação vai te trazer ali naquele momento, claro que como é uma criança com várias particularidades, quanto mais você conhecer, muito melhor, mas se é um paciente que tem ali algumas queixas muito recorrentes ali de consultório, quando você pega um exame desse tamanho, a gente também precisa pensar no investimento de tempo que a gente vai ter para analisar, porque realmente vai ser um investimento de tempo grande, né? A gente tem ali informações bem relevantes. Mas vamos lá, você comentou da APOE, certo? Você consegue localizar o genótipo dele, dessa APOE? Sim, eu posso fazer a busca. Olha, ele tem duas variantes numa APOE. Qual que é o RS? 440, 446. Tá. Eu tô olhando Nesse ele tem duas variantes. Qual? Ele tem uma variante na 429358. Tá. Qual que é o genótipo dele? Ele tem uma... Para essa? É CT. CT. Tá. CT. Tá. Ele tem uma variante na 769450. O genótipo dele é AG. Tá. E ele tem uma variante na 445925. Ele também é AG. Tem aí o RS 7412? 7412. Tem, mas ele não tem variante. O que apresentou aí? Ele não tem. Ele é CC. CC. CC.
Aqui está que o risco é T e ele é CC. Tá. Então, o que é importante a gente pensar, né? Ele é CC, então, para essa 7412, é como se ele tivesse o alelo E3, tá? Agora, o que acontece? Quando a gente avalia a APOE, a gente avalia em bloquinhos, né? Que a gente chama de haplótipo. É um conceito importante o haplótipo. Então, vamos pensar o que é um haplótipo. A gente pega o mesmo gene e a gente observa vários RS desse gene. Quando a gente observa vários RS, vários polimorfismos, a gente vai fazendo as combinações. Então, por exemplo, se ele tiver, a gente está falando da APOE, mas se a gente tivesse um RS, de forma bem simplificada, 1, 2, 3 e 4, eu preciso entender como que é a combinação desse 1, 2, 3 e 4 para afirmar qual é o resultado realmente do paciente. O que a literatura traz? Traz que se eu conhecer o RS 7412 e o outro, que é o 429358, eu consigo já com esses dois entender se ele é 3 e 4, tá? Hoje mesmo eu até peguei um exame E4, mas no caso dele eu acredito que não é. Deixa eu ver. É o intermediário ali, né? Que é CT. Então ele tem... CT. ele é o CT para o segundo RS. Então ele tem uma alteração que favorece o risco, mas ele não tem as duas, que são as clássicas, as características em dose dupla. Quando a gente tem essa informação em dose dupla, aumenta-se muito o risco para apresentar Alzheimer, para apresentar doença neurodegenerativa. E algo que é muito comum no paciente com síndrome de Down é ele ter alterações na proteína tal. Então, a gente tem tanto a alteração da proteína tal, quanto a alteração, eu estudei algumas coisinhas hoje, na APP, que é da proteína beta-amiloide. Então, essa proteína beta-amiloide, o que acontece? Então, você tem a formação da proteína beta-amiloide e esse APP é um precursor da proteína. Então, é como se ele tivesse muito mais ativado e a chance de formar rede, placa de proteína beta-amiloide é muito maior. Então, a conexão ali, né, a sinalização entre um neurônio e o outro fica muito mais prejudicada. Então, por isso que a gente precisa prestar muita atenção nesse paciente. E algo que é muito comum, Cíntia, e fala pra gente também sobre a sua vivência, porque, por exemplo, os pais começam a observar que é uma criança que, de repente, ela tem que ter, às vezes não é nem por conta própria, mas por conta de todas as alterações, então ela vai ter que ter uma seleção no grupo de alimentos. Ela vai ter que selecionar, os pais vão ter que selecionar, os profissionais que acompanham. Então, é uma criança que muitas vezes ela pode ter déficit nutricional. Alguns nutrientes ficam faltando. E é comum os pais pensarem numa suplementação de forma, às vezes, pessoal. Às vezes não foi tão orientada, mas ele quer, por conta própria, estimular ali alguma suplementação, achando que, por exemplo, o filho precisa de uma suplementação de um polivitamínico, porque ele consome menos alimentos, então ele tem aquele padrão, tem dificuldade, tem seleção, ou os pais, eles sempre vão de acordo com o profissional. Conta pra gente o que realmente acontece na vida real. Eu acho que assim, dentro vamos dizer assim, família com síndrome de Down, que é o grupo de pessoas que acabam se conhecendo, né? Porque justamente é um mundo desconhecido. Então, os pais acabam passando muita informação sobre as comorbidades associadas à doença e tal. E alguns déficits que são naturais da síndrome de Down, como, por exemplo, eu vou citar um simples, zinco ou magnésio. O zinco, por exemplo, é muito usado pela SOD1, né? Que é triplicada, ela está justamente no cromossomo 21. Isso. Inclusive, eu tenho depois uma pergunta sobre isso. Tá. Então, mas o ideal realmente é você procurar um profissional que entenda, e aí é necessária a capacitação dos profissionais também na síndrome de Down, porque tem que entender as especificidades metabólicas da síndrome de Down, não é qualquer suplementação. Para você botar uma suplementação na medida, na quantidade ideal e fazer uma personalização. Isso que é o mais importante. E, inclusive, assim, nesse sentido, é ótimo o exame genético, porque você personaliza ainda mais isso, né? Essa é a intenção. Mas a suplementação realmente é algo
comum dentro para as famílias com síndrome de Down. Agora, é necessário fazer de forma responsável, Isso. né? Eu te fiz essa pergunta, inclusive, porque eu até já conversei com outras nutris sobre o aspecto genético dentro da síndrome de Down, e foi algo que até tinha alguns pacientes dela na live e eles comentaram a respeito dessa hipersuplementação, assim, de forma não orientada. Porque às vezes os pais, eles sentem algum certo medo de deixar a criança, eles acham que a criança não vai ter o aporte nutricional adequado e vão lá e querem suplementar. E eu também já escutei de um pediatra essa preocupação. Então, eu acho que a sua fala só reforçou mesmo. Claro, você vai pensar, né? Os pais, eles vão pensar numa suplementação, mas desde que essa suplementação ela seja responsável e seja acompanhada por um profissional que conhece o caso. Então, isso é importante. Quando a gente pensa, por exemplo, na suplementação específica de zinco e a gente sabe que já é algo particular do próprio estado clínico do paciente ter alteração na SOD1, é algo que eu já vou me preocupar. Agora, com a presença do polimorfismo, eu me preocupo muito mais. Eu sei que tem ali um comprometimento porque está envolvida diretamente com o cromossomo 21. Mas a gente precisa pensar no todo. Tem outros genes também que vão favorecer algumas outras alterações. E aí pensar que não somente o excesso de nutrientes antioxidantes que vai colaborar para minimizar risco, mas também pensar que é uma suplementação, uma adequação nutricional de forma responsável e personalizada. E o exame ele pode trazer essas informações. O exame ele pode, por exemplo, olhar para uma sódio, olhar para uma GPX, olhar para uma catalase, olhar para um NRF2, que são genes associados à resposta antioxidante, e tentar ali ajustar, modular para que então esse paciente ele consiga ter o melhor potencial genético, né, de acordo com as possibilidades dele em relação à biodisponibilidade de atuação, para tentar melhorar, de repente, esse déficit nutricional associado ao perfil genético. E algo que foi muito importante que você comentou é em relação à microbiota, né? Porque também é uma outra queixa. E a microbiota a gente sabe que está totalmente associada com a imunidade e também com alterações emocionais, vamos dizer assim, né? Então você tem alterações de neurotransmissores. Então, por exemplo, se é uma criança mais agitada, se é uma criança que tem dificuldade de dormir, se é uma criança que ela tem qualquer comprometimento em relação até mesmo às pequenas atividades diárias, né? Então, isso também fica muito nítido quando a gente observa esse perfil e esse papel da microbiota, do sistema imunológico e dessa comunicação, esse eixo, né? Que nós sabemos hoje muito existente, muito presente, que é cérebro e intestino. Então, quando nós observamos essas informações, claro que para um paciente que não tem essa clínica, a gente já vai se preocupar, mas que para esse paciente, como ele tem essa alteração principal, então a nossa preocupação é em dose dupla, em dose tripla, não é verdade, Cíntia? Porque realmente isso vai fazer muita diferença, né, na vida da criança. Então, alguns cenários são interessantes. E fala para mim, você consegue identificar HLA no exame? Algum HLA? HLA é glúten, né? Isso. Sim. Ele tem uma variante no RS 2858331, que é o HLA-DQA2, né? Ele tem uma variante no 9275224 e uma variante no 9275596. E o exame, ele chegou a sugerir alguma coisa? Porque esse exame, ele coloca também no site algumas informações, não coloca? Ele chegou a sugerir... Então, ele sugeriu provável intolerância à lactose, provável alergia à caseína, mas glúten, apesar de ter essas variantes, em relação à doença celíaca, não nada. Porque tem um RS que é bem famoso para o glúten, que o finalzinho dele é 668. Então, como você não citou... Esse tá aqui, esse ele não tem, ele é CC para esse, ele não tem o risco. Isso, ele teria o risco se tivesse pelo menos um T, ou CT ou TT, aí teria o risco acentuado. Mas o que acontece? Os HLAs, eles são os apresentadores de antígenos. Então, se eu tenho
qualquer alteração, por mais que eu não tenha nenhum comprometimento, ou na verdade eu reduzo esse comprometimento em relação ao glúten, se eu tiver, por exemplo, qualquer gatilho para doença autoimune, eu já favoreço por conta dos HLAs. Então, a gente até comentou essa semana que existe sim essa implicação em relação aos HLAs e esse risco para ser o gatilho mesmo na hora do reconhecimento, ele reconhece aquilo como não self, então qualquer proteína que esteja mais ali como não self, e desencadeia toda uma resposta inflamatória que vai gerar uma autoimunidade. E aí, num paciente que já tem essa alteração clínica, qualquer gatilho, qualquer condição pequena que possa aparecer para um indivíduo que não tem essa mesma alteração, para ele pode ser um processo inflamatório mega importante, uma resposta inflamatória e pró-oxidativa muito maior. Então, a gente precisa pensar nesse contexto de que eu preciso minimizar as possibilidades desse gatilho ser ativado. Então, quando você pensa ali nessa restrição, por exemplo, do glúten, como você colocou, né, que ele nunca foi apresentado. Então, a escolha da família e dos profissionais que acompanham a criança foi realmente reduzir essa exposição. Ah, mas no exame genético não tem, Tati. Não tem, realmente. A gente olhou ali, né? Não tem. Esse exame específico avalia muito mais HLAs. Não tem, mas a criança ela tem outras alterações, então a gente precisa respeitar também. Porque ontem mesmo acho que a gente comentou sobre alguma alteração secundária. Então, às vezes, a criança ela já tem como parte da história clínica dela essa alteração nessa microbiota que favorece, de repente, uma permeabilidade, uma translocação bacteriana mais favorável. E aí, quando a gente pensa em minimizar a exposição, a gente tem que pensar em tudo que pode ser mais difícil dessa criança, desse paciente metabolizar. Porque a gente sabe também que existe um comprometimento no sistema imunológico, existe um comprometimento no sistema cognitivo, então essa criança ela pode também, né, existem graus diferentes, mas ela pode, assim, ter mais uma dificuldade um pouco maior nesse desenvolvimento, né? Uma lentidão um pouquinho maior quando comparado com outras crianças. Cada criança, cada indivíduo vai ter uma história. E aí, principalmente por conta dessa síndrome que ele teve, que levou a essa epilepsia, realmente é algo que a gente não tem uma explicação, né? Um gatilho específico. Mas aconteceu, então a gente também precisa respeitar essa informação e também precisa pensar que tudo que a gente consegue colocar para a vida dessa criança e que também seja algo confortável para a família. Então, imagina uma mãe com seu bebê, ele tendo quadros ali de convulsões. Imagina só se falassem para essa mãe, olha, então você tem que reduzir lá a caseína. Mesmo se não tivesse um exame específico, ela ia tentar. Por quê? Porque ela assiste a criança dela praticamente tentando sobreviver a algo que ela não sabe como reagir e ninguém sabe como fazer. Então, se tem alguma fonte ali de esperança, os pais, a família, eles vão se apoiar, né? Então, essa informação é muito importante, porque às vezes a gente pensa assim, eu já escutei de profissionais também, Cíntia, por exemplo, alguma justificativa dentro do exame genético para falar para o paciente, olha, eu acertei quando eu fiz essa intervenção contigo. Então, por exemplo, eu já escutei quando faço a leitura do laudo, eu falar para o prescritor, né, para o nutricionista, ó, seu paciente não tem alteração nesses HLAs para o glúten. Ai, que pena, na tentativa de justificar o porquê que ela retirou, o porquê que ela reduziu. Então, na verdade, é algo que a gente precisa pensar de uma forma muito mais ampla. Porque não é só porque não tem que ele não tem a necessidade de fazer alguma intervenção. E também não é só porque tem, é que também tem a necessidade imediata. Então, a gente precisa colocar na balança quais são as principais queixas e aquilo que eu posso colaborar para o meu paciente, aquilo que eu posso potencializar de melhor nele, de qualidade de vida para ele e para a família. Então, isso é muito importante, porque o exame genético ele vai direcionar. Então, por exemplo, se a gente olhou lá para o perfil da ApoE, ele tem uma alteração, né? Uma única alteração ali. Ele tem uma heterozigose em um só dos RS, então ele tem menos risco do que quem tem as duas alterações. E a gente sabe que quem tem as duas alterações tem risco, tem o odds ratio alto, né? Que é a razão de chance dos riscos acontecerem. Então, tem estudos mostrando que para esse paciente, por exemplo,
Uma dieta Mind pode ser uma dieta interessante, que junta a dieta do Mediterrâneo com a dieta DASH. E é claro, né? Eles vão pensar, se a gente olhar para o perfil da dieta Mind, eles acompanham, porque o que acontece? A APOE está muito associada com neurodegeneração tardia, não é a precoce. Então, se a gente for olhar para os estudos, a gente só vai encontrar pessoas mais velhas, pessoas acima de 65 anos, que fizeram um acompanhamento dentro desse perfil, desse padrão dietético, e aí durante quase 10 anos tiveram uma melhora em relação ao declínio cognitivo. Então, tiveram menos declínio cognitivo. Então, isso é muito importante, mas a gente sabe também que o gatilho para que tudo aconteça, acontece anos antes. Então, mesmo que eu tenha essa informação, se eu conseguir trabalhar o quanto antes com esse indivíduo, é muito melhor, é muito mais favorável. E lembrando também que quem tem APOE E4, né, quem tem essa alteração, também tem prejuízos na quilação de metais pesados. Então, veja que já é mais uma característica importante para um paciente que já tem todas as alterações clínicas do próprio diagnóstico, né? Então, não é somente porque ele vai consumir fast food ou vai ter um estilo de vida menos saudável, mas é porque é uma condição dele, é uma condição, ele nasceu assim, né? Então, isso é muito importante para a gente pensar. E aí, contextualizar de acordo com o que o paciente ele tem de queixa principal, de contextualizar com aquilo que ele apresenta, né? Com aquilo que deu certo, que funcionou. Então, se ele nunca foi apresentado e ele tem melhoras, e ele teve melhora, e ele começou a utilizar o canabidiol, por exemplo, e ele teve melhora nesse quadro, e as outras medicações foram retiradas, enfim, e ele tem um amadurecimento aí desse perfil clínico favorável, então isso a gente precisa pensar de uma forma muito mais ampla. Mas é interessante que a família optou por fazer um exame bem amplo, né? Eu acho que a família quis buscar muitas informações, não é verdade, Cíntia? Na verdade, esse exame é um exame conhecido dentre as famílias com síndrome de Down, justamente porque ele é venda ao consumidor, né? Uhum. Então, as famílias têm acesso direto a ele, então elas realmente fazem uso. Tati, deixa eu te fazer uma pergunta que Claro. tem a ver com um pouquinho. Você citou que a dieta Mind seria interessante para esse caso. Mas, por exemplo, como ele teve epilepsia, eu fico me perguntando: caso o neuropediatra tivesse indicado a dieta cetogênica para essa criança, ele tendo uma variante para o ApoE4, será que a dieta cetogênica seria favorável para ele? No sentido de que eu estou pensando em gordura saturada Isso. não poderia ser usado em grande quantidade. Mas será que uma dieta cetogênica, sei lá, com MCT, muita oleaginosa, daria certo? Azeite, funcionaria? Ou ainda seria danoso para o organismo dele, Então, em termos do perfil lipídico? porque o que que acontece? O mesmo pacientes com dieta cetogênica, pacientes com epilepsia, eles respondem muito bem durante um tempo. Mas o grande prejuízo a longo prazo é o risco aumentado para dislipidemias, que para quem tem o alelo E4 já é um gatilho muito grande. Entendo a preocupação. O que de repente poderia ser interessante seria algo mais adaptado. Então, claro, você reduz ali o conteúdo de carboidratos, mas não tanto, e ao mesmo tempo trabalha com gorduras boas, no MCT, trabalha com oleaginosas com ômega 9, e aí pensando aí também num padrão de resposta inflamatória favorável, porque a gente sabe que isso também vai colaborar. E mesmo que eu tenha muito cuidado nesse planejamento, eu não tenho todas as fontes ali para tentar otimizar, né? Então, eu acabo colocando um pouquinho mais de gordura saturada, é normal. Mas, e isso pode favorecer alterações no perfil de lipídios. Então, por isso, para quem tem a ApoE já alterada, né, já tem a predisposição, isso pode favorecer, pode ser uma gotinha a mais nesse oceano, né? Então, realmente, o seu raciocínio faz todo sentido, porque isso pode favorecer. Agora, de repente, alguma adaptação, até mesmo para que essa criança ela comece a se adaptar em relação a todo esse conteúdo de lipídios, né? Porque a gente sabe que é uma dieta um pouquinho mais difícil, porque existe essa restrição.
Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe dos benefícios e a gente sabe também, pensando nessa criança com a síndrome de Down, com todas essas alterações, no risco cardiovascular, que já é algo característico da condição dela, e também no risco de uma resposta inflamatória muito aumentada. Então, a gente pode pensar, por exemplo, se eu tiver uma dieta muito restritiva, isso pode favorecer um aumento de resposta inflamatória que, consequentemente, favorece alterações na minha microbiota, na microbiota da criança. E aí, isso pode ser um gatilho para ter uma imunidade instável. E aí, então, eu preciso colocar na balança o que eu vou optar, não é verdade? E aí, então, por isso que essa adaptação, ela tem que ser muito bem pensada. Os profissionais ali que estão envolvidos precisam ali unir forças, unir conhecimento para auxiliar tanto a criança quanto a família nessa preparação, né, nas orientações, porque realmente eles vão precisar. Eles vão precisar ter esse acompanhamento. Mas realmente, a sua dúvida é uma dúvida muito pertinente, porque você acaba favorecendo o consumo de lipídios e a gente não consegue garantir que vai ser sempre com qualidade excelente, mesmo que a gente tenha ali um empenho muito favorável, muito grande, mas acaba tendo um consumo maior de lipídios saturados, não tem jeito, né? É uma criança que tem E o mais que me chama propensão. atenção, Pode falar. o que me chama atenção no exame dele é que os triglicérides, eles em geral estão altos. Eu tenho um exame de agosto de 2019 e o triglicérides está com valor aqui de 85, como quando a referência laboratória é abaixo de 75, né? E uma medida de um ano antes, de 2018, ele estava com 95, que era um valor ainda mais alto. E isso numa criança que não fica comendo carboidrato simples. Ele tem uma dieta, a princípio, que é uma dieta regrada, né? Já pensando nesse histórico de epilepsia, mas tem alguma coisa que pode fazer com que esse valor esteja tão alto assim de triglicérides, Então, em termos de genético? tem alguns genes que podem favorecer, por exemplo, maior absorção. Então, por exemplo, mesmo que ele tenha um consumo adequado de carboidratos ou de lipídios, mas tem alguns genes que favorecem a absorção maior de alguns lipídios, né? Então, lá no intestino, quando ele aumenta a expressão, é como se ele mostrasse como se fosse, por exemplo, um atalho. Sabe quando a gente está num caminho e fala assim, se você vier por esse atalho, você chega mais rápido? Então, esse gene, ele mostra como se fosse um atalho para esse lipídio. E aí, esse lipídio, ele tem uma tendência de ter ali uma maior absorção. Então, isso pode favorecer. Por exemplo, tem um gene chamado FABP2. O FABP2 é um gene importante nesse processo para favorecer essa absorção, né, de lipídios. E aí, consequentemente, aumentar o perfil de triacilglicerose. Algo que também pode ser importante é, de repente, observar, ele faz consumo de ômega 3, por exemplo, Cíntia? Mas era outra coisa que eu tinha esquecido de perguntar, justamente isso, porque você tinha comentado em outra live que quem era apoio 4 tinha que ter meninos, homens com Homens. apoio 4, não sei se isso vale para criança, É. né? Uhum. Tem o LDL alto quando tem um alto consumo de ômega 3. E Isso. ele consome um que tem um DHA bem mais alto que EPA e uma quantidade quase de 3 gramas ao dia. Então, isso contribuiria para o aumento do LDL ou não seria adequado? Não sei se a gente pode pensar nisso. Ele sempre consumiu essa mesma quantidade. Não, aumentou. Quando ele era bebezinho, ele tinha uma quantidade menorzinha, tipo 1 grama. Tá. E aí, Na época, a mãe relata isso, que na época da epilepsia era 1 grama, tipo e assim. aí foi aumentando progressivamente. Mas ele tá, por exemplo, o que é importante avaliar? Quanto tempo ele tá com essa mesma dosagem? E, por exemplo, se ou foi observado, é que em 2018, o exame é de 2019, né, o mais recente? Que em Isso, 2018 o estava com último. 95. E aí foi a época que ele fez a transição para aumentar um pouquinho essa dosagem. E aí foi diminuindo. Então quer dizer que possivelmente nós estamos no caminho certo, né? Os profissionais ali, os pais estão no caminho certo. Agora, se ele teve uma alteração aí nesse meio do caminho e favoreceu uma evolução ao contrário, aí a gente precisa rever. Provavelmente ele está respondendo bem, porque se está diminuindo, aí interessante seria fazer agora um exame, porque daí ele já ficou um tempo a mais consumindo, e
para verificar, para avaliar como que é essa evolução. E algo que é importante que você comentou do DHA. O DHA, ele é muito importante, principalmente quando a gente tem a alteração em ApoE4, porque esse DHA, ele favorece como se fosse a fluidificação, principalmente ali na transmissão sináptica, na comunicação entre os neurônios, porque ele ajuda a bainha de mielina a ficar mais fluida, então ele favorece essa transmissão sináptica. Além disso, o DHA, ele também tem algumas neuroprotectinas. Algo que eu acho muito interessante, que infelizmente a gente não consegue avaliar no exame bioquímico convencional, talvez se entrar em alguma pesquisa a gente consiga avaliar, mas é avaliar, porque a gente sempre fala assim, eu vou avaliar o perfil de lipídios, mas o ideal mesmo, para quem consome o ômega, seria avaliar resolvinas, protectinas, né, neuroprotectinas. Por quê? Porque é o produto do ômega, o produto daquilo que a gente consome no formato de EPDH, por exemplo, para realmente observar se chegou na célula. Porque eu sempre brinco, né? A biologia molecular é linda. As resolvinas resolvem, né? As esportinas exportam. Então, realmente, a resolvina ela vai tentar resolver o processo ali inflamatório. Então, é importante a gente pensar. Claro, a gente não consegue agora, mas é importante a gente lembrar que esse DH também faz parte da formação de retina. Então, 75% aproximadamente a gente tem formação de DHA. E ele também atua como um anti-inflamatório e acaba contribuindo para reduzir o processo oxidativo. Mesmo porque quando a gente tem um alto consumo desses lipídios ou quando a gente já tem um fator genético importante, eu posso favorecer a oxidação de LDL, que colabora também tanto para o processo de risco cardiovascular, quanto para o processo inflamatório, de estresse oxidativo, de riscos metabólicos, e ao mesmo tempo eu posso ter, com todo esse processo alterado, uma lipotoxicidade, e tudo isso vai ser importante para a gente pensar em modular. Então, o DH é uma excelente escolha, uma excelente fonte. Mas também, pensando na apoio, o que a gente poderia melhorar seria, de repente, pensar na colina. A colina tem um papel fantástico. Né? Pensar em fosfatidilcolina também. Só que tudo isso vai depender, por exemplo, Cíntia, de como que é aquela enzima, como que é o genótipo e a atividade de uma enzima chamada FMO3. A FMO3, ela faz a conversão de trimetilamina em trimetilamina oxidada. Então, por exemplo, quando eu tenho um alto consumo de alimentos de origem animal, frutos do mar, carne vermelha, ovos, eu acabo consumindo colina e também carnitina. Que no nosso intestino, então a gente tem ali o produto, a trimetilamina. E aí, na hora que a gente tem a formação para trimetilamina oxidada, que vai acontecer lá no fígado, a gente tem uma enzima que faz parte desse processo, que é a FMO3. E a gente tem polimorfismos genéticos na FMO3. O que acontece quem tem esse polimorfismo? Eu posso favorecer, aumentar a chance de fazer mais estresse oxidativo, porque eu favoreço mais trimetilamina oxidada. E também pode ser, é como se fosse alterações tanto naquele intestino que já é um pouquinho mais comprometido, né, por conta da própria clínica, e aí eu acabo favorecendo alterações hepáticas, porque ali também está tudo envolvido o metabolismo de lipídios, favoreço o risco cardiovascular, e se é uma criança polimedicada, se é uma criança que ela, né, faz uso de muitos suplementos, muitos medicamentos, então é um fígado que também já é mais sobrecarregado. Então, olha só o que eu tenho que pensar, eu tenho que pensar em tudo. Então, muitas vezes, ofertar uma fonte, e a nossa principal fonte aí na dieta vai ser a gema do ovo, por exemplo, pode ser mais interessante até mesmo do que uma suplementação, mas eu preciso colocar na balança, eu preciso fazer esse raciocínio, eu preciso entender como tudo isso funciona. Por isso que eu fico muito preocupada, por exemplo, não é o caso dele, com certeza, mas eu vejo muito praticante de atividade física tomando L-carnitina, com outra justificativa, né? Principalmente para emagrecimento, enfim. Mas se eu tenho esse polimorfismo, eu posso prejudicar muito a saúde cardiovascular, né? Fora, se eu tiver alguma alteração ali intestinal e hepático, favorece todas as alterações ao mesmo tempo. Mas então seria interessante. Qual é o RS? Qual é o RS, Tati, para essa? Você não sabe? De cabeça É porque eu vi aqui que ele tem
ele tem uma variante em 3 FMO3, 3 tipos, mas não tem Então, problema, mas se não tem tem a problema. variante, é porque já é algum indício, né? Já Já é é algum independente do RF, indício, já é algum indício tá? de maior atenção. Porque cada polimorfismo, eu até procurei um pouquinho aqui, cada polimorfismo, ele vai ter alguma intensidade maior na atividade dessa enzima. Então, por isso que é importante a gente pensar. E tem até um OMIM para essa enzima, tá? O que é o OMIM? O OMIM é um registro, um banco de dados que é gratuito, que é público, de origem de doenças mendelianas, que é uma alteração, é uma mutação, não é nem um polimorfismo. Então, para vocês observarem a importância desse contexto, porque a gente tem polimorfismos e mutações, e a mutação a gente encontra, por exemplo, no homem. Mas se tem alguma alteração, a gente já tem um pouquinho de cuidado, tá? Deixa eu só ver aqui. A Sinara perguntou: quem tem o polimorfismo, indicar fosfatidilcolina ao invés de colina, pode ser mais interessante, Sinara. Por quê? Porque você já tem ali o produto pronto, né? Você já tem ali uma etapa mais facilitada, uma etapa que vai ter uma biodisponibilidade melhor. Então, a gente pode pensar assim, tá? Pode pensar. Então, quando a gente observa essas informações, olha só como o nosso raciocínio já aumentou. E aí, o que vai ser importante também a gente pensar? Se tem ali um polimorfismo na NRF2, o NRF2, ele é um fator de transcrição associado com o aumento da resposta antioxidante. Então, qualquer alteração nele também favorece alterações no perfil da formação de outras enzimas antioxidantes. Então, isso é muito interessante para a gente avaliar. Então, toda vez que eu tenho estresse oxidativo, eu estimulo o NRF2, que vai lá para o núcleo da célula, num elemento de resposta antioxidante, estimula, por exemplo, a formação de enzimas citoprotetoras, como, por exemplo, NQO1, glutationa S-transferase. Então, a gente tem algumas enzimas ali mais favorecidas, a própria superóxido desmutase. Então, quando eu tenho alguma alteração no NRF2, é um pouquinho mais comprometedor do que eu só ter alteração numa sódio, numa catalase ou numa GPX, por exemplo. Porque ter ali na NRF2 automaticamente implica em redução da atividade das outras. Agora, ter de forma pontual vai apresentar uma alteração ou um prejuízo de uma forma particular também. Então, a gente tem essa dinâmica que é importante a gente pensar, né? Tati, eu não sei se você pode tirar uma dúvida minha em relação ao superóxido de dismutase. A gente tem 3 tipos, né? Uhum. A gente tem a mitocondrial, que é SO2, a extracelular, que é a SOD3, e a SOD1, que tá ali no meio intracelular, né? A SOD1 é a que está super expressa, é o que está no cromossomo 21. Então, no caso da pessoa com síndrome de Down ter um polimorfismo, seja em homozigose de risco ou de heterozigose na SOD1, isso seria um ponto positivo para essa pessoa, uma vez que essa SOD já está super expressa, mas se ela não está funcionando de forma tão eficiente, a gente poderia pensar que para essa pessoa isso é bom? Bom, Você entendeu a entendi, questão? entendi. Então, se ela é como se ela tivesse, por exemplo, 3 cópias, né? Então, normalmente as pessoas têm 2, então ela tem 3. O que é importante a gente Isso. pensar? Se ela tem 3, então a gente não está falando de um polimorfismo de nucleotídeo único. A gente pode estar falando até de um polimorfismo de repetição. Existem polimorfismos em que você ganha função e tem polimorfismos que você perde função. Então é importante a gente pensar qual é o polimorfismo e se tem ganho de função ou perda de função. Porque, por exemplo, eu posso ter a trissomia e falar assim, mas ela está super expressa. Mas essa super expressão aumentou a função dela? Porque se aumentou a função dela, então quer dizer que ela tem uma resposta antioxidante muito melhor. Se esse polimorfismo de repetição diminuiu a função dela, reduziu a função, quer dizer que ela tem mais prejuízo, né? Então, ela tem ali um comprometimento na resposta antioxidante da pessoa. Então, depende de qual polimorfismo e também vai depender se tem alguma mutação envolvida, tá? Porque, em geral, o que a gente tem na literatura? Qualquer alteração em SOD, a gente tem muito estudo com SOD2, né? Pouco estudo com SOD1, SOD2. SOD1 também é muito estudado, agora é mutação, estudado na ELA.
na esclerose amiotrófica lateral. É muito estudado em ela, muito estudado mesmo. Geralmente, pessoas que têm mutações têm maior predisposição para ela, tá? Então, a gente precisa entender qual é o tipo de variação. Porque se é um polimorfismo de nucleotídeo único, o impacto dele é muito menor. Agora, se eu estou falando de um polimorfismo de ganho de função ou de perda de função, o impacto dele é um pouco maior. E geralmente está atrelado com uma mutação, porque você pode ter o polimorfismo mais a mutação, ou só um ou só o outro. Então depende um pouquinho de como vai ser realmente essa resposta. E algo que é importante, só para a gente finalizar, que o nosso tempo já está acabando. Olha isso, passa muito rápido. Mas só para finalizar, porque nesses pacientes a gente também observa alteração em CBS, que é a beta-cistationa, né, que é um polimorfismo importante que está associado com o perfil de B6, mas que a gente já falou do perfil de ácido fólico das engrenagens. Então, a gente sabe que uma engrenagem leva a alteração de outra e assim por diante na falta do combustível, que são as vitaminas. Então, o que a gente precisa pensar? Que nesse paciente com síndrome de Down, ele pode ter uma responsividade a processos de metilação muito mais favorecidos. E a gente precisa tomar cuidado na forma como nós vamos apresentar esses nutrientes para não favorecer essas metilações, que a gente não tem controle. Então, às vezes, na tentativa de facilitar a vida dessa criança, dessa pessoa, a gente pode, de alguma forma, prejudicar com um consumo inadequado ou muito maior do que a real necessidade, favorecer processos de metilação, né? Então, isso é bem importante a gente pensar, porque existe também, é algo característico do perfil clínico dos pacientes com síndrome de Down, né? A gente tem uma pergunta aqui a respeito de como corrigir um polimorfismo ou uma mutação. Bom, se for um polimorfismo, se esse polimorfismo, por exemplo, for de perda de função, né? Se tiver um comprometimento na expressão, eu posso ter, por exemplo, o consumo do nutriente para favorecer, como se fosse o combustível. Então, eu posso pensar, o polimorfismo reduziu a expressão, então eu posso otimizar tentando oferecer o combustível. Então, é a mesma coisa, meu carro perdeu força, então eu vou lá e coloco um combustível turbinado, vou lá e aumento a força dele. Agora, na mutação, a gente não tem o que fazer. Infelizmente, hoje, a gente não tem o que fazer. O que seria feito, e eu acredito que no futuro muito próximo será feito uma terapia gênica. E aí uma terapia gênica com CRISP, por exemplo, para tentar melhorar essa função gênica. Porque a CRISP, ela utiliza uma tecnologia interessante que você localiza o gene de interesse, faz ali um corte. Então, por exemplo, se eu tenho ali um gene de interesse, eu tenho alguma alteração num pedacinho daquele gene, então eu corto, de uma forma bem simples, né? Mas eu tenho lá a tecnologia que corta e depois retira aquele pedacinho e une para tentar melhorar a atividade daquela proteína, de uma forma bem simples. E isso é uma terapia gênica, ou então eu inativo aquela porção. Então, isso pode acontecer, mas só assim a gente poderia modular uma mutação. Hoje, o que a gente conhece é que não podemos, pelo menos pela alimentação, somente favorecer alguma alteração na mutação. O que a gente consegue hoje mesmo é modular o perfil dos polimorfismos genéticos. E aí os polimorfismos de nucleotídeo único e de deleção ou de inserção, eles são aqueles que na nutrigenética a gente vai trabalhar com muito mais ênfase, né? Em relação a um perfil aí de repetição ou um perfil de ganho de função ou perda de função. É muito menos frequente para a gente trabalhar, tá? A gente tem algumas limitações. Se a gente pensar, por exemplo, numa farmacogenética ou no medicamento que vai atuar, aí a gente pode ter mais possibilidades de intervenção. E só para fechar o último tópico, que também eu acho importante, que para esses pacientes tem alguns estudos mais novos saindo em relação a microRNAs. Então esperem, porque o futuro vai trazer algumas perspectivas muito interessantes em relação a esses microRNAs. Imagina só se a gente conhece um microRNA, um biomarcador, e a gente tem um nutriente para modular esse microRNA e vai favorecer, por exemplo, uma melhora no desempenho cognitivo desses pacientes. Imagina que lindo isso! Isso vai ser tão fantástico. Gente, eu sou muito otimista, né? Vocês veem que eu tenho várias ideias. Olha, ninguém me perguntou, mas eu já vou falando das ideias. Então, são informações que eu acredito que no futuro a própria metabolômica vai trazer muitas expectativas pra gente.
na maneira como nós vamos conduzir cada vez mais personalizados esses pacientes e todos os outros pacientes, né? Então, claro que hoje foi um caso muito específico, foi um caso da vida real, né? Para a gente ali sair um pouquinho da nossa bolha, né, das alterações metabólicas e ir para algo assim que muitas vezes a gente acha que a nutrigenética não consegue alcançar, porque já tem muitas alterações, mas olha o tanto de recursos que mesmo assim a gente tem. Então, isso é maravilhoso, isso é fantástico, não é verdade, Cíntia? Sim, foi ótimo. Eu tenho 1000 perguntas aqui, infelizmente não vai dar tempo, mas muito obrigada por me chamar hoje para conversar com você, Tati. Eu adorei. Maravilha, eu que agradeço por você compartilhar a história. Todo mundo gostou bastante, tô vendo aqui, ó, vários comentários. Pessoal, hoje a gente tem dobradinha, então a gente tem 3 minutos aqui para terminar, mas hoje a gente tem dobradinha da nossa live semanal. Cíntia, muito obrigada por compartilhar, pela sua disponibilidade. Depois a gente conversa, a gente troca figurinhas em relação às perguntas, tá bom? Tá bom, obrigada. Imagina, beijo, Tchau. pessoal, e até daqui a pouquinho. Um beijão. Tchau.